Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Chegamos na aula de número 2, onde nós vamos tratar sobre a lição de número 2, a salvação na Páscoa judaica. O nosso texto áureo está em Êxodo capítulo 6, versículo 6. E a nossa leitura bíblica em classe está em Êxodo capítulo 12, versículo 21 ao 29 e versículo 29. Hoje nós vamos tratar sobre a Páscoa. Na lição anterior, nós estudamos a obra da salvação. E hoje nós vamos estudar sobre a salvação na Páscoa judaica. Amados irmãos, estudamos sobre a trajetória do Cordeiro e a salvação por meio do Cordeiro, que é um tipo perfeito de Jesus, desde o Antigo Testamento até o Calvário. Hoje nós vamos estudar o fator preponderante, que foi exatamente o sangue do Cordeiro, que nós vamos estudar que na Páscoa foi utilizado o sangue do Cordeiro para aplacar o juízo divino exatamente em favor do seu povo. Nós vamos estudar que o sangue é um dos elementos fundamentais para a salvação da humanidade. Então, a salvação, ela depende de 3 elementos. Nós temos a fé, a graça e nós temos o sangue. Então, o sangue é o fator preponderante para a salvação da humanidade. Eu preciso de crer, eu preciso do favor imerecido de Deus, e eu preciso do preço do meu resgate, do pagamento da minha culpa. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É por isso que no Éden, Deus, em Gênesis 3:21, já mata o cordeiro e já tira o sangue para aplacar o juízo que estava contra Adão e Eva. Então, logo no Éden, nós vamos aprender exatamente o primeiro sangue derramado. Gênesis 3:21. O homem pecou, certo? Primeiro casal. Então, Deus mata exatamente o cordeiro, ok? Para quê? Para que, através do seu sangue, pudesse aplacar o juízo que estava sobre Adão. É isso que nós vemos, que quando Adão tem 2 filhos, Caim e Abel. Nós temos Caim e Abel. Abel é assassinado pelo seu irmão Caim. Mais uma vez, nós temos aqui o sangue de Abel sendo derramado. Veja, meus irmãos, aqui nós temos o sangue do cordeiro e o sangue de Abel. Nós vamos ver que Deus não matou Caim logo de início, porque houve derramamento de sangue aqui, e esse sangue subiu até a presença de Deus. E, segundo o que nós estamos lendo sobre o sangue, no escritor aos Hebreus, vai dizer que o sangue derramado lá na cruz, o sangue de Jesus, ele clama melhor do que o sangue de Abel. Por quê? Porque o sangue de Abel vai clamar em favor de Caim.
E o sangue de Jesus vai clamar em favor do mundo. Veja a importância do sangue para a salvação da humanidade. Então, o sangue é um meio que Deus utiliza para o resgate. Por isso que Deus mata o cordeiro aqui, quando o sangue de Abel é derramado. É o primeiro sangue humano tido como inocente, porque, embora Abel tivesse nascido já na geração pecadora de Adão e de Eva, nós vemos que o sangue de Abel clamava a Deus. E ele é equiparado como sangue de Jesus. É o único sangue que a Bíblia fala que dá suporte, que dá apoio para nós dizermos que é um tipo do sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus clama melhor. Então, aqui nós começamos a nossa aula sobre a salvação na Páscoa judaica. A Páscoa é uma das festas de Israel. Nós temos várias festas em Israel. Então vamos aqui exatamente enumerar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. A primeira festa, a Páscoa. A segunda, ervas amargas. A terceira, exatamente primícias. Certo? A quarta, a festa das trombetas. A quinta, a festa do dia da expiação. Certo? Expiação. E a sexta, a festa dos tabernáculos. Tabernáculos ou cabanas. Certo? O que nós temos aqui, irmãos, é um tipo aqui dessas três primeiras festas. E temos um tipo dessa segundo modelo de festas que vai nos informar pelo tipo. Aqui seria da igreja, certo? E aqui seria de Israel. Veja, meus irmãos. Na Páscoa eu tenho o quê? Um anúncio da morte do Cordeiro. Na Páscoa. Ervas amargas fala exatamente daquilo que Israel passou no Egito, nas mãos de Faraó. E as primícias fala da ressurreição, da liberdade, da salvação que eles tiveram por meio da saída, por meio da morte do Cordeiro. Então, nós vemos que uma festa anuncia a outra. Por exemplo, a festa das trombetas anunciava a festa do dia da expiação. E o dia da expiação é diferente da Páscoa, certo? Páscoa anunciava o Cordeiro. E o dia da expiação anunciava a morte do bode. Por quê? Porque aqui é um tipo exatamente da morte em prol da nação. Veja aqui, irmãos, ó. O bode é tipo da morte de Cristo na cruz em prol da nação, de Israel, de todo mundo. João 3,16. Aí nós vemos exatamente que na Páscoa nós vemos o derramamento de sangue do Cordeiro. Então, vamos ver agora que Deus vai utilizar exatamente o sangue do Cordeiro para quê?
para aplacar o juízo que Deus vai fazer sobre os egípcios. Porém, quem tiver o sangue, é aqui que está. Deus vai aplacar quem tiver o sangue. Porém, o juízo virá sobre os egípcios e não sobre o seu povo. Por isso que foi ordenado ao povo de Israel que eles colocassem nas ombreiras, certo? Olha, as ombreiras, umbrais. Aqui tem a verga, certo? Então o sangue tinha que ser passado aqui, certo? Olha, um tipo, veja aqui, ó, um tipo da crucificação de Cristo. Veja, ó, nós temos aqui, ó, a porta, ó, a porta, ok? Aqui é os umbrais e a verga e a porta, ok? Mas era passado somente nos umbrais e na verga, ou verga. Aqui nós vemos um tipo desses umbrais, a cruz. E a porta, tipo do próprio Jesus, que ele disse ser a porta. Jesus disse que era a porta. Então nós vemos aqui a cruz de madeira, os umbrais. Isso aqui é tipologia, irmãos. Então Jesus derramou seu sangue, certo? Mostrando exatamente que a igreja que está aqui na terra, certo? Pudesse exatamente ser salva pelo sangue, porque a igreja está nos 4 cantos da terra. A igreja está nos 4 cantos da terra. Então, através do sangue, Deus irá também aplacar o juízo que ainda não veio sobre todo mundo. Por que o juízo ainda não veio? Porque ainda há um que detém o juízo. A igreja, por meio do sangue. Então, o sangue é uma espécie de cobertura que faz com que o juízo receba um alerta de aguarde. Então, através do sangue, Deus cala a voz do juízo. Deus coloca a mão e diz: espere um pouco. Então o juízo não vem logo, enquanto o sangue estiver. Então a importância do sangue aqui, exatamente nos umbrais. Por que é importante? Porque o sangue nos umbrais, olha aqui, ó. O sangue nos umbrais, ele vai falar exatamente do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Os umbrais, ele vai falar. Nós temos o lado direito e o lado esquerdo. Vai falar do pai e da mãe. Vai falar do espírito e da alma. Vai falar do coração e da mente, que nós tipificamos como uma lâmpada. Então, meus irmãos, nós aprendemos o seguinte, que era necessário o cordeiro, matar o cordeiro, derramar o sangue do cordeiro, colocar em bacias e colocar nos umbrais da porta. É esse aqui que está o mistério. Primeiro, por quê? Porque muitas pessoas têm o cordeiro. Diz o seguinte: Jesus já morreu por mim, então o cordeiro já morreu. Muitas pessoas têm sangue na bacia. Fazemos o culto em casa. Participamos da ceia na igreja.
vamos para a igreja. Eu tenho uma Bíblia. Mas essas pessoas precisam ter o sangue nos umbrais da sua casa, que é exatamente o homem é composto de espírito, alma e corpo. Olha os umbrais aqui, ó, lado direito e o lado esquerdo, o coração e a mente. Olha aqui, ó, a importância de colocar o sangue marcando o lugar que Deus determinou nos umbrais da porta. Porque a morte do cordeiro era exatamente para que o cordeiro fosse comido pela família. Veja a maneira de Deus trabalhar na salvação individual. Cada um tome para si o cordeiro, e cada família tinha que ter o seu próprio cordeiro. Mas sempre quando o cordeiro fosse maior do que a família, aí entrava o vizinho. Ou seja, era necessário a evangelização, convidar o vizinho. Por quê? Porque o cordeiro sempre será grande para uma família. E o nosso vizinho tem que ser considerado. Jesus é o nosso cordeiro. E ele é o maior cordeiro que já existiu em toda a história. Sempre é preciso convidar o vizinho para participar desse cordeiro. Então, irmãos, nós aprendemos que o sangue era colocado exatamente nos umbrais. E o que nós vemos é que o sangue, ele tinha suas características na Bíblia. E nós vemos aqui, ó, 6 características do sangue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, primeiro, o sangue, ele aspergia. 2, o sangue, ele era derramado. 3, o sangue, ele servia para ungir. 4, o sangue servia para ser derramado. 5, o sangue servia para ser depositado. 6, o sangue servia para marcar. E é esta a maneira que Deus pediu para colocar exatamente o sangue nos umbrais, marcando os umbrais da porta. Isso mostra, irmãos, a maneira de como Deus mandou fazer exatamente o tabernáculo. O tabernáculo, tínhamos o altar do sacrifício, nós tínhamos 2 lugares importantes, o lugar santo e o lugar santíssimo. Nós tínhamos aqui o altar de incenso, e aqui nós tínhamos o propiciatório. Então, o sumo sacerdote, ele vinha todos os dias, nas tardes, nas manhãs, sacrificava animais aqui no altar de sacrifício. E o sangue, ele vinha até o altar de incenso. Porém, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele pegava o sangue aqui e vinha até o propiciatório. Isto mostra que na negociação, exatamente para que Jesus comprasse as nossas almas e nos marcasse com seu sangue. Isso é importante falar, porque o sumo sacerdote, ele era marcado com sangue. Ele era marcado, o sumo sacerdote, ele era marcado exatamente na orelha direita, no polegar da sua mão direita e no pé
no dedão do pé direito. Isto mostra o bom testemunho, as boas obras, a fé, o testemunho cristão, e mostra que ele estava exatamente coberto, protegido contra o mal. Então a importância na negociação das nossas almas, que Cristo morreu por nós, e o sangue foi o pagamento das nossas culpas. Quem ficou com o pagamento? Não foi Satanás, irmãos. Nunca diga que o diabo, ele ficou com o sangue de Cristo. Porque o sangue de Cristo é um sangue precioso. É um sangue de um homem inocente. Era por isso que o sumo sacerdote, veja a resposta, porque que o sangue não podia ficar na mão de Satanás. O sumo sacerdote matava o cordeiro no altar de sacrifício. Nesse altar de sacrifício nós tínhamos 4 pontas, que é chamado de chifres cada uma, ou 4 chifres. Nós temos aqui e mais 4 chifres aqui, no altar de incenso. Então, todos esses aqui era marcado com sangue. A importância de se marcar com sangue. É aqui a razão de que Deus, ele olhava para a humanidade pela morte de Cristo na cruz do Calvário, e por Cristo morrer por nós, a sua morte com seu sangue derramado, comprando entre as nações homens e mulheres, lavando com seu sangue, purificando com seu sangue. Então a igreja que está na terra, que ainda está na terra, nos 4 cantos da terra, a igreja tem o sangue de Cristo. Quando a igreja for arrebatada, esse sangue que marca esses 4 cantos da terra, que estão sobre os escolhidos, perderá o seu sentido, porque o juízo de Deus, o anjo da morte, ele virá no tempo da grande tribulação, porque a igreja sobe e começa a grande tribulação. E nesse período, nós vamos ver aqui muitas pessoas morrendo, e ficará debaixo do altar exatamente de Deus. E tem um altar aqui, que é o altar de incenso. Esse altar tem 4 chifres, que eles estão clamando, e a voz dos santos. Esses santos são os que saíram da grande tribulação. As suas almas saíram e estão clamando por justiça. Clamando por justiça. E a voz entra no altar de incenso. E esses 4 chifres recebem o poder da voz das almas que clamam. Como não tem sangue nesse altar, nas 4 pontas, o juízo de Deus é liberado. Com isso, os 4 anjos, eles proclamam o juízo, solta os anjos que estão presos e vem exatamente matar a 3ª parte da terra. Isso você pode ver exatamente em Apocalipse, capítulo de número 9 e versículo de número 13. Então, meus irmãos, a importância do sangue marcar os umbrais. É por isso que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por quê? Porque não foi marcado com sangue. E quem não é marcado com sangue, Deus tem ele como egípcio. Não adianta ter nome de que é povo de Deus, se não marcar os umbrais da porta da sua casa
Quando o anjo da morte vier, você será morto. Por quê? Porque Deus vai considerar quem não tiver a marca do sangue nos umbrais, Deus vai considerar como egípcio, mesmo sendo seu povo. Veja a importância de marcar com sangue do cordeiro, para que não seja pego de surpresa quando o anjo passar. É importante nós estudarmos toda a Bíblia para aprendermos a importância de Deus aplacar o juízo por meio do sangue. O sangue tanto faz o nosso pagamento, certo? Conforme nós estávamos ensinando, o sangue não ficou na mão de Satanás. Então, o sumo sacerdote, quando derramava o sangue aqui no altar de sacrifício, no tabernáculo de Moisés, ele levava até onde? Ele passava com esse sangue, ele vinha até o propiciatório. Nós conhecemos isso na Bíblia. E isso ele profetizava, que o sangue ele vinha até o lugar santíssimo. Então, quando Jesus morre na cruz, o sangue não fica na mão de Satanás. O sangue é apresentado aonde? No Santíssimo, no terceiro céu, aonde está o verdadeiro, original tabernáculo, aonde está a arca de Deus. Apocalipse 19. Então, é importante aprendermos como Deus aplaca o juízo com o sangue. Vejamos o outro caso, que está exatamente em Números 23. Quando Balaão é chamado para amaldiçoar o povo de Israel. Veja por que ele não amaldiçoou. Foi levantado por 3 vezes, por 3 tentativas. Foi levantado 7 altares. Atenção. Nesses 7 altares, cada uma vez, nós temos um novilho, certo? E um carneiro. Isto mostra, irmãos, a quantidade aqui, ó. 21 altares, 21 novilhos e 21 carneiros. Então, por 3 vezes, foram derramados sangue de novilho e de carneiro. Por isso que quando ele ia amaldiçoar, a voz que saía do profeta Balaão não era de amaldiçoar, era de abençoar, por causa do poder do sangue. A importância do poder do sangue. Muitas pessoas não creem mais aí na teologia moderna, no poder do sangue de Cristo. Mas há poder no sangue de Jesus. É o único que traz a proteção sobre o acampamento de Israel. Como eu posso amaldiçoar quem Deus abençoou? Então, esses sacrifícios de novilhos e carneiros, o seu sangue derramado nos 7 altares, por cada vez dava 21 altares, Deus aplacava exatamente a maldição. Não chegava na tenda do israelita. Por quê? Porque havia derramamento de sangue. Então, nós que somos cristãos, nós somos marcados com o sangue de Cristo. Por isso que somos guardados da pornografia, da feitiçaria, tudo que o Satanás quer lançar sobre nós. O sangue faz uma cobertura e nos protege contra o mal. Por isso que o crente, ele não recebe maldição de feiticeiro, macumbeiro. Por quê? Porque tem um sangue nos umbrais da porta.
mesmo que o anjo da morte sobrevenha sobre a casa, mas ele respeita o poder do sangue que está nos umbrais da porta. É importante nós aprendermos que nossa vida precisa ser marcada com sangue, para que nós não possamos morrer quando o anjo da morte passar. Então, o sangue fazia uma proteção contra a maldição, contra a morte. Então, nós aprendemos com toda essa história da Páscoa que o sangue que foi derramado nas duas bacias, uma bacia foi derramado sobre o altar de sacrifício. O sangue foi derramado. O sangue era derramado ao redor do altar. E o sangue era marcado às pontas do altar. Glória a Deus. A segunda bacia, o sangue era aspergido sobre o povo. O sangue era derramado sobre o livro. Foi Moisés quem disse: este é o pacto. Quando ele derramou sangue sobre o livro. Este é o pacto. No Novo Testamento não foi diferente. Jesus, ao derramar seu sangue, esse sangue tornou o pacto. O novo pacto. Foi Jesus quem falou na ceia, quando ele pega o cálice e diz: este é meu sangue, o sangue da nova aliança. E disse mais: bebei dele todos. Então, em vez de ser aspergido, na nova aliança, no Novo Testamento, o sangue é bebido. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque o sangue agora está na tipologia de vinho. Jesus diz: não beberei mais do fruto da vide até aquele dia que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Então Jesus, ele vai beber de novo quando houver o arrebatamento da igreja lá na Nova Jerusalém. Nós vamos estar com Cristo. Porém, quem participa da ceia do Cordeiro, ele tem vida em si mesmo. Isso mostra que o que aconteceu com Cristo na sua morte, na sua ressurreição, acontecerá conosco também, por meio do sangue que é bebido. Nem a morte detém, nem a morte segura o corpo, porque quando o sangue é bebido, o sangue marca com selo. Na hora da ressurreição, quando Cristo mexeu os braços, os ombros, a cabeça, prova que eu e você vamos mexer no soar da última trombeta. Por quê? Porque um pedacinho do corpo, através do pão, e um pouquinho do sangue, através do vinho, está em nós, provando assim a nossa ressurreição quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Então, meus amados irmãos, é muito bom falar sobre a Páscoa. Exatamente por que Deus mandou marcar os umbrais da porta. Primeiro, mostrando que o sangue, quando é marcado, temos poder para não morrer. O sangue, nós entendemos que foi um meio de pagamento para o nosso resgate. E quando o cordeiro morre, ele derrama o seu sangue. Era necessário marcar os umbrais, porque não basta ter Bíblia, ir para o culto, não basta dizer que é cristão. Tem que ter o sangue nos umbrais da porta. Não basta ser filhos de crentes. Precisa do sangue marcando os umbrais da porta, no coração e na mente.
Meus amados irmãos, que Deus venha abençoar a sua vida ricamente. Continue com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a nossa próxima aula, se o nosso bom Deus nos permitir. Se inscreva no canal, aperte no like, deixe seu comentário. Deus abençoe a sua vida. Amém.